Paz e graça, Deus abençoe a todos vocês. Como é que vão vocês? Eu quero falar sobre 4 atitudes que você tem que ter na sua vida. 4 atitudes para a cura dos traumas. Ou não somente traumas, mas algo que você precisa ressignificar, curar. Na verdade, partindo do pressuposto, do estudo que eu desenvolvi, que está aí várias vezes, pregamos nesse canal, os 10 pecados capitais contra a sua alma, nós devemos ter 4 atitudes para que possamos ter uma vida com sucesso. E quando eu falo sucesso, não é o sucesso que você vai ter milhões e andar de avião para cima e para baixo, que as pessoas pensam que sucesso é apenas nesse requisito, né? Sucesso é quando você é feliz com aquilo que você tem. Sucesso é quando você é próspero naquilo que você alcançou. O sucesso não adianta você ganhar o mundo todo e perder sua alma. O que daria o homem em troca da sua alma? Já falei de alguns temas aqui sobre o arrebatamento. Nós estamos perto da volta de Jesus, né? Algo muito patente. Eu que sou um estudioso assíduo da escatologia, gosto muito da matéria da escatologia, sei que Jesus ele está às portas para poder buscar a sua igreja. Né? Por quê? Porque o sistema já está todo copilado, todo em uma convergência para a volta de Jesus. E à medida que Jesus se aproxima, a Bíblia fala que o diabo ele sabe que resta poucos tempos, né? Então por isso nós devemos fazer a vontade de Deus. A Bíblia fala que se eu prego e expulso os demônios pelo dedo de Deus, é chegado sobre vós o reino dos céus. E perceba que a igreja ela está firme e forte no seu propósito. Algumas pessoas falam, a igreja está isso, a igreja está aquilo. Não, a igreja está firme e forte, porque eu passo do pressuposto que se tiver uma só pessoa, Jesus, que esteja santa, né, quando Jesus vier buscar a sua igreja, é essa pessoa que Jesus vai vir buscar. Dado a ordem, né, o som da trombeta, né, os que foram, os mortos estarão primeiro e nós que seremos vivos seremos arrebatados. Então, e o pressuposto é o que? É a santidade. Sem santidade, ninguém verá Deus. Agora perceba, a santidade não é que você vai ser um alienado, um tosco, um robô, uma pessoa tola, imbecil. Isso não é santidade. Isso é alienação ou até mesmo loucura, em alguns casos, hipnose, né? Porque Deus lhe deu o livre-arbítrio e a capacidade de você pensar, de você raciocinar, de você escolher coisas de acordo com a palavra de Deus, né? Gente, por isso que eu falo, tem um versículo que fala o seguinte, lá em Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Agora, significa dizer que você não vai ser um cara bitolado, uma pessoa que não tem gosto, uma pessoa que não tem bons desejos, né? Tem gente que tem o desejo de conhecer um país, né? De comer uma comida, né? De degustar uma coisa diferente, né? Então, isso é normal, isso é bom. E quando você sonha, porque Deus coloca esse sonho dentro de você. Tem gente que tem um desejo de se formar em uma faculdade, de passar em um concurso, de trabalhar em uma empresa, de mostrar o seu negócio. Enfim, são vários tipos de desejos bons, né? Agora, tudo tem que estar conforme a palavra de Deus. Conforme a palavra de Deus. Agora, nós estamos vivendo em um mundo onde é normal. Antigamente tinha pecados que era muito raro de acontecer. Por exemplo, o sacrilégio que se divide em blasfêmia e profanação tem acontecido muito hoje em nossos dias, porque a sociedade ela está se afastando de Deus. Muita ciência aproxima o homem de Deus, pouca ciência afasta o homem de Deus. Muita ciência aproxima o homem de Deus,
pouca ciência afasta o homem de Deus. Então, em nossa cidade, aonde você vê as pessoas elas se afastando da palavra de Deus, se afastando dos preceitos de Deus, o que significa fazer e dizer? Que você precisa se ressignificar a cada dia mais na palavra de Deus. Né? Você precisa se ressignificar. O que é ressignificar? É você pegar tudo aquilo que está acontecendo e promover para a glória de Deus. Né? Se me falam, se não tem alguém que faça algo, faça você. Se não tem ninguém que pregue, pregue você. Se não tem ninguém que se levante você. Você pode mudar a história da sua cidade, da sua casa, do seu país, do seu bairro. Lembre que Neemias, um só homem, mudou a história de toda Israel, né? Daniel, no seu quarto, fez uma das maiores guerras celestiais de todos os tempos dentro do seu quarto, né? Derrubando principados e potestades. Por quê? Porque Deus não precisa de grandes pessoas, Deus precisa de pessoas que estejam dispostos a obedecer à voz dele. E eu procuro obedecer à voz dele, eu procuro obedecer à voz de Deus. Recentemente eu recebo algumas fotos de pessoas de quando eu era há 20 anos atrás, 25 anos atrás, onde eu participava de alguns grupos, né, de jovens, e algumas pessoas me mandam a foto e eu fico tão feliz porque eu vou crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque eu não quero estar onde estou hoje, amanhã. Eu quero crescer mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Significa dizer que eu tenho que orar mais, tenho que buscar mais, tenho que pedir mais a Deus, tenho que ler mais a Bíblia. Cristão, leia mais a Bíblia. Você precisa ressignificar, não somente nos seus traumas, mas também para uma nova convergência. Você vai ter uma ressignificação. Né? Você quer crescer mais? Leia mais a Bíblia, ore mais em línguas estranhas, se você ora em línguas estranhas, escute mais louvores, faça a vontade de Deus, né? Tenha a reconfiguração. Reconfigure. Ah, pastor, mas isso aqui, eu não concordo, isso aqui. Gente, você tem que obedecer a palavra. O maior mandamento é obedecer. O mandamento maior é obedecer a palavra. Jesus falou o seguinte: vós sereis os meus discípulos se obedecerem os meus mandamentos. Eu não sou discípulo de Jesus porque eu prego a palavra, porque eu tenho isso, aquilo, tal, curso disso, curso daquilo. Não. Eu obedeço Jesus, eu sou um cristão, porque eu obedeço os mandamentos do Senhor. E para mim, gente, a Bíblia é regra de fé. O que a Bíblia diz, está dito. Eu procuro examinar esse livro com todo amor, com todo carinho, com todo afinco, para que eu venha ter uma vida mais próxima dos mandamentos do Senhor. Né? Por quê? Porque há doutrina de demônios. Hoje nós vivemos aí doutrinas de demônios. Nós devemos seguir a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, professar a palavra de Deus, falar a palavra de Deus. Então você precisa reconfigurar não somente os traumas, não somente as coisas que fizeram para você, mas você precisa reconfigurar. Você já viu com um computador como você desliga, um celular como você desliga? Ele reconfigura normalmente e começa tudo de novo, né? Então, você precisa bulir das bases, fundamentar as bases, como diz lá em Isaías, alarga tuas estendas e coloca bem, bate bem as tuas estacas. Ou seja, você precisa fazer uma transfundação. Raízes apodrecidas, elas não dão frutos. Uma árvore de raízes apodrecidas não dá fruto. Você vai ver muitas das vezes em nosso meio cristão, pessoas que começaram bem,
mas terminaram mal. Por quê? Porque suas raízes eram apodrecidas. Porque a base do cristão, gente, é a Bíblia Sagrada. Seja ele pentecostal, neopentecostal, tradicional, ortodoxo, seja ele de que linha for, a base do cristão é a palavra de Deus, né? Então, o salmista fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E outra coisa, seja você mesmo, seja você mesmo. Eu não sou Tiago Brunet, não sou, embora admira todos eles, eu não sou JB Carvalho, embora admira todos eles, eu sou eu mesmo, eu vou naquilo que Deus me deu, né? Deus falou para Moisés: o que você tem na mão? Moisés falou: tem uma vara, use a vara. Deus perguntou para Davi: o que você tem na mão? Eu tenho um estilingue, use estilingue. Deus perguntou para José: o que você tem nas mãos? Né? Eu tenho o dom da revelação, use o dom da revelação. Né? Então, o que é que você tem na mão? Porque o homem de Deus, ele faz com aquilo que ele tem. Ele faz aquilo que ele pode com aquilo que ele tem. O pouco que ele tem, Deus vai multiplicar. O homem de Deus, o pouco que ele tem, Deus vai multiplicar. Mas para isso você não pode viver na carne nem no pecado. Na carne nem no pecado. Eu gosto de tomar muitos cursos, né, de teologia e filosofia, muito bom. E principalmente na batalha espiritual, porque o seminário verdadeiro, ele vai fazer um treinamento de batalha espiritual. Nada contra o seminário teológico tradicional, e isso é bom, e eu faria tudo de novo. Agora, é necessário que o seminário trabalhe também de uma forma mais bíblica e carismática, né, para poder sanar os problemas. Porque não adianta se formar só pastores, teologicamente, e os pastores, muitos deles, apenas cumpre o padrão ali, mas não muda a história do bairro, não muda a história da cidade, não muda a história da vizinhança, não muda nem sequer a história da sua casa. Né? Então, o pastor ele precisa mudar primeiramente aonde ele está. Né? Então, você precisa fazer o que você pode com aquilo que você tem. Né? E não se preocupar com o que as pessoas estão falando. Não se preocupe com o que as pessoas estão falando. Se preocupe com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Se preocupe com aquilo que Deus colocou em você. Se preocupe com aquilo que Deus colocou para você fazer. Não se preocupe se as pessoas vão achar, né, o seu vídeo bonito, se você achar você bonito, né? Nem todo mundo nasceu um Billy Graham, nem todo mundo nasceu uma Catherine Kuhlman, né, que foram grandes homens de Deus e de uma beleza esplêndida. Não, se fosse assim, só os bonitos e ricos iam pregar a palavra de Deus. Não. Então, Deus usa todos, né? Deus usa todos. Claro que Deus usou Billy Graham, Deus usou Catherine Kuhlman, pessoas de Deus, e Deus quer usar cada um de você no propósito que Deus tem lá na frente. Primeiramente, você precisa enxergar o conselho de Deus, orando, declarando a palavra, falando a palavra, se afastando do mal, né? E sempre procurando a palavra de Deus, né? Esconder a palavra no coração para não pecar contra ti. Uma outra coisa que eu sempre falo nos meus vídeos é que o maior dom de hoje é o discernimento. Hoje o maior dom é o dom do discernimento. Por quê? Porque tem tantas aberrações acontecendo no mundo afora, e principalmente dentro das igrejas, que o discernimento ele bloqueia, é o canal de bloquear esses tipos de atitudes dentro da igreja. Né? Hoje é meninice o tempo todo, coisa da carne. Hoje tem muita profetada, muita visagem, muito revelamento, né? Muito enganação, espírito de engano dentro da igreja, espírito familiares dentro da igreja. E nós precisamos ressignificar. Por isso que o pastor tem que ser um moderador. O pastor tem que ser um moderador. Mas, infelizmente, muitos pastores eles querem ter a glória para si. Eu falo como pastor, né, representando a classe, mas essa é a realidade. Tem muitos pastores que não são sarados, estão no púlpito, mas não são sarados para o púlpito. Mas Jesus falou que vai separar o joio do trigo, né? Então, tem muitos pastores que estão no púlpito, mas não são preparados, estão no orgulho, na vaidade, né?
quer que o seu ministério cresça, que o do outro diminua. Não é não é Jesus crescer e ele diminuir, não. Ele quer que o ministério dele, do outro, cresça e o dele, do outro pastor, diminua e o dele cresça. Muitas igrejas são assim, muitos pastores são assim, né? Então, Deus vai trazer conta todas as coisas, querido. Não adianta, não adianta, né? Então, nós estamos vendo uma agenda global, né? Uma agenda marxista global invadindo o mundo, né? A agenda de 2030, e é nesse cenário que Jesus vai voltar. Eu assisti uns filmes chamados Deixado para Trás. E toda a série Deixado para Trás, eu assisti todos os filmes de Deixado para Trás, né? E quantos cristãos vão ficar? Eu já falei que esses pastores marxistas, todos eles vão ficar, se ficarem para o arrebatamento, né? Se não foram antes. Por quê? Porque Jesus está às portas, né? Jesus está às portas. E está crescendo muito a doutrina de demônio, como diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, Timóteo, cuidado com a doutrina de demônio. Sempre falo, se você não tiver de pregar, pregue o Salmo 23, você pregue João 3,16, pregue o Salmo 91, mas não invente nada que venha estar fora da palavra, não, em nome do Senhor Jesus. Se atenha à palavra, se baseie na palavra, fique firme na palavra, né? Hoje nós temos, o Brasil está tendo lutado contra muitos principados, orgulho, covardia, incredulidade, inveja, né? Infantilidade, ressentimento, são principados que a igreja tem destronado, né? Se expulso o demônio pelo dedo de Deus, chegar sobre vós o reino dos céus. Então, Deus, ele não capacita os que chamam. Deus nunca nos chama os capacitados, melhor, mas capacita os que chamam. Quando eu vim para o ministério, há 23 anos atrás, eu não esperava, né, ser quem eu sou hoje, né? Claro que Deus tem me dado várias ferramentas, mas o que ocorre? Deus, ele tem me dado ferramentas, né, para poder pregar o evangelho e para poder viver a palavra de Deus. Então, quando eu me lembro, eu vejo algumas fotos, alguns vídeos, né, do início do meu ministério, né, algumas pessoas me mostram, eu falo, meu Deus do céu, eu me alegro no Espírito Santo, né, porque eu sempre estou ali no contexto da igreja, né, trazendo a paz de Deus, né, e cada dia mais melhorando, porque, como diz o apóstolo Paulo, eu sou o principal dos quais o pecador Deus vem buscar. Porque você tem que se colocar na condição que você é necessário da graça de Deus. Você é aquele que precisa abundantemente da graça de Deus, né? Seja um cristão de um dia que se converteu agora, ou um cristão que tem 100 anos de crente, se é que existe, né? Hoje, atualmente hoje, né? Ele pode ter um dia de crente ou 100 anos de crente, ele precisa da graça de Deus da mesma forma. Ele precisa da graça de Deus da mesma forma. Há uma diferença entre compaixão, piedade e misericórdia. Piedade, quando você faz mal a um indivíduo, e o indivíduo tem a chance de vingar de você, e você fala, piedade de mim, ou seja, ele não vai lhe cometer o erro que você fez a ele. Então, ele passa a mão. Misericórdia, quando ninguém faz nada para você, mas você passa de largo, mas você está sofrendo ali uma necessidade. A pessoa vai lá e acude à sua necessidade. Já não foi algo pessoal. E compaixão é quando o indivíduo ele faz algo, né, para você e mas você não vai devolver da mesma maneira, porque você tem compaixão daquele indivíduo e você faz até melhor. Você faz até melhor. Você em vez até de prejudicar a pessoa, você ajuda a pessoa. Isso é compaixão. É o sentimento maior que Jesus tinha. Não pense que o sentimento de Jesus, que Jesus tinha, era apenas o maior deles, era o amor. É claro que Jesus é o amor. Mas o amor sem a compaixão não existia através de Jesus. Jesus trabalha sempre compaixão. É um termo que as pessoas não usam nas suas pregações. É um termo que eu vejo que muitos que falta esse termo, compaixão, para pastores pregarem na sua
mensagens, né? Tudo bem, né? Pregue sobre fé, sobre amor, sobre esperança, sobre paz, sobre prosperidade, tudo isso é válido. Mas a compaixão é inerente da pessoa de Jesus e tem que ser também nas nossas vidas, né? Ele fala, perdoa nosso pecado assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, né? Assim como nós perdoamos aquele que nós temos ofendido. Então é necessário nós mudarmos a nossa transfundação, aquilo que nós pensamos, devemos pensar segundo a palavra de Deus. Você está sofrendo algum ataque? Faça uma batalha espiritual na sua casa, leia o Salmo 93, declare e decrete a palavra de Deus, cante um hino de louvor, que isso vai mudar rápido. Agora, infelizmente, se você coloca música mudana, né, se você coloca música de baixaria, assim, infelizmente, se você coloca programas, né, novelas, se você constantemente vive nessas coisas, né, então o resultado não vai ser diferente. Depois você vai ter perturbação na sua casa e você não sabe o que é. Mas se você vive uma vida, não estou dizendo que você vai ser alienado, que você não pode assistir um filme, né, até mesmo certos tipos alguma novela mais decente, né, aquelas novelas mexicanas, né, porque a novela de hoje, antigamente a novela era até boa, mas a novela de hoje, principalmente da Globo, não tem uma que preste, não tem uma que se salve, né, mas você tem que fazer na sua casa um altar de Deus, declarar o altar de Deus, fazer um altar de adoração. E outra coisa, e digo mais, não somente a sua casa, mas o lugar que você for. Você precisa fazer um altar de adoração, né? Não adianta você só fazer um altar de adoração na igreja, na sua casa vira um espetáculo, né? E faça coisas boas, faça coisas boas. Ontem mesmo mandei várias mensagens para vários amigos que eu não tinha me dado mensagem há muito tempo. Há muito tempo. O Espírito Santo me tocou para mandar mensagem de encorajamento. Claro que são mensagens já prontas, mas que de alguma forma fala com o sujeito, né? E eu recebi várias respostas boas, positivas, e isso me deixou muito feliz. Então, em vez de você se lamentar com lamúria, com miseração, faça a vontade de Deus. Saia para fora, como diz Jesus falou para Lázaro, e faça a vontade de Deus. Erga alguém. Por quê? Porque se você, gente, Jesus voltar hoje, você tem que dar o melhor. Você não pode chegar, poxa, se eu pudesse fazer isso, se eu pudesse fazer aquilo, se eu pudesse fazer assim, se eu pudesse fazer assado. Não, dê o seu melhor. Faça as coisas com excelência, dê o seu melhor. Faça tudo que você pode com aquilo que você tem, né? Porque se Jesus voltar hoje, você não precisa ter o arrependimento de nada, né? Não precisa você querer ser, você, por exemplo, um professor, não precisa você querer ensinar na Harvard. Você que é um pastor, não precisa você querer dirigir a igreja de Westminster, né? Ou a igreja de T.D. Jakes, ou a igreja de Po Yong-Shu, né? Você seja você com aquilo que você tem, na sua casa, no espaço ali com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, com seus irmãos, com seus colegas, né? E aprenda uma coisa a cada dia, não somente na área da espiritual, né? Mas na área também secular, uma coisa boa, né? Bote programas da sua saúde, cuide da sua saúde. Uma coisa que eu tenho muito visto é que muitos crentes estão negligenciando a sua saúde física, né? E quando eu falo isso, saúde física, gente, o negligenciar não é o cara que não pode comer uma vez uma pizza, comer uma vez, tomar um refrigerante, não é disso. Mas eu vejo que as pessoas, elas não tiram tempo, né, para fazer um exercício, precisa beber mais água, né? Precisa tomar mais limão, entre tantas outras coisas. Claro, se você puder fazer uma academia fitness, se tiver dinheiro à vontade, se esbalde e fique com fitness. Mas não é necessário isso, mas se você fizer é bom. Mas se você puder fazer exercício, cuidar do corpo do Espírito Santo, isso é bom. Isso vai lhe acrescentar bem. Então, estudar pessoas. Hoje em dia, a internet, o YouTube tem resposta para tudo na vida. O YouTube tem resposta para tudo na vida, né? No que diz respeito a coisas
seculares do dia a dia, como diz o saudoso pastor amigo nosso, as idiosincrasias, né? Então, para você ter uma convergência, o que é convergência? O seu ponto final, aquilo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Essa que é a verdade. Nem tudo você vai gostar a princípio, mas você vai dar glória a Deus no final. Nem tudo você vai entender a princípio, mas depois no processo você vai entender. É como diz Laclar Ravel, tudo tem um sentido, tudo faz sentido para aquilo que Deus quer fazer acontecer na sua vida, né? Então é a convergência. Às vezes você perdeu o emprego, mas Deus sabe porque você perdeu o emprego. Às vezes você perdeu no concurso, mas Deus sabe porque você perdeu no concurso. Às vezes você perdeu até um cargo de um pastor, de você que é pastor, você queria pastorear uma igreja. Às vezes Deus não permitiu, porque Deus sabia lá na frente o que ia acontecer. Né? Não é que você estava errado, é porque tem informações que você não sabe, informação que Deus vai lhe mostrar depois, né? Ou você, até um obreiro, um simples obreiro, um simples porteiro, um simples diácono, né? Então, Deus sabe todas as coisas. Eu me lembro que quando eu fiz aqui a igreja, chamei um pastor para vir, né? E o pastor não pôde vir, né? Então, eu entendi a situação do pastor, né? Fazia alguns movimentos, né? Marcava o dia, a hora, porque comigo eu gosto de marcar o dia e a hora. Eu não gosto de tratar um pastor, seja ele quem for, o grau, o curso que tiver, eu gosto de tratar o pastor com respeito. Olha, pastor, é, a minha congregação, o culto é 7h30 do dia tal, assim, assim, o senhor pode vir, né? E se puderem vir, eles vinham. Mas tem muitos pastores que eu convidei e não foram, não vieram. Por quê? Porque Deus tinha o seu propósito. Não é que os pastores foram ruins, não, pelo contrário, os pastores são bênção, né? Mas tem dias que o pastor não pode entender a sua agenda, né? Então, nós estamos vivendo essa convergência, né? Porque, gente, nós estamos experimentando aquilo que eu falei na pandemia, um vídeo que eu gravei na pandemia, logo no início da pandemia, acho que foi no dia 20/3 de 2020, né? 20/3 de 2020, quando começou a pandemia aqui na Bahia, né? E assim, a medida do pecado, porque Deus, ele suporta o pecado. Ele não aceita o pecado, mas ele está suportando o pecado por causa da igreja, porque o Espírito Santo está na igreja. O Espírito Santo, Deus tem usado para alertar a igreja, alertar o mundo, né? Para alertar as pessoas que estão no mundo. Porque quando Jesus vier, gente, veja bem, quando Jesus vier, eu aprendi essa aqui com Napoleão Falcão, né? Napoleão Falcão é um pastor assembleano, que para mim é um dos maiores. Claro que eu tenho um medo de divergência com ele em algumas pautas, né? Mas para mim hoje é um dos maiores, não vou dizer que é o maior, mas um dos maiores conhecedores, né, na disciplina escatologia, né? E algo que ele fala sobre a questão do arrebatamento, né? Que quando Jesus vier, pois dada a ordem com a voz de arcanjo e o ressoar daquela trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo estarão primeiro, depois nós que estaremos vivos seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Por dada a ordem com a voz de arcanjo, né? E ressoar a trombeta de Deus. A voz de arcanjo é para a igreja. O ressoar da trombeta de Deus é para Israel, né? E o Senhor voltará, vai vir nas nuvens para buscar a sua igreja. Então, vendo esse filme, deixando para trás, me impactou muito porque realmente é algo que vai acontecer. Agora, na minha opinião,
considera as opiniões, mas biblicamente, que eu já li, já estudei, a visão pré-tribulacionista é a mais correta. Não tem para onde correr. Ah, mas Levi Fidelix, tal, aquela coisa toda, e foi o primeiro Papa. Gente, esqueça isso. A visão pré-tribulacionista possa ser, não estou desconsiderando a outra, mas a visão pré-tribulacionista, biblicamente, os versículos se encaixam perfeitamente. As outras, embora eu respeite, eu vejo que não há uma contundência, né? Claro que Jesus está reinando, Jesus reina e reinará, né? Jesus não vai reinar somente no milênio, Jesus reina agora. Mas, porém, contudo, todavia, há um cronograma e um processo a ser estabelecido, como também as bodas do Cordeiro, aonde nós vamos ceiar, todos os crentes de todos os tempos, desde o primeiro cristão até o último cristão, né, com Cristo Jesus, todos juntos e reunidos, né, na mesma convergência. Então, nós estamos na medida do pecado, né? E vai ver o quê? O juízo de Deus. O juízo de Deus se manifestou esses dias através da Covid-19. Mas vai ver um juízo de Deus, gente, também sobre arrebatamento, com as 7 taças, os 7 selos, as 7 trombetas, né? E as pessoas vão ter metanoia, né? Porque, infelizmente, o mundo não aprendeu com aquilo que passou, que foi inacreditável. Hoje se pode sair normalmente, mas que o mundo viveu entre 2020 e 2021 e até o início de 2022, não estava para gibi, não estava no gibi, né? A Covid levou 2 anos, foi 2021, chegou aqui na Bahia dia 30/3 de 2021, 2020, né? 2020 e 21, 20 e 21 completo. E 2022 foi que o mundo teve paz, o mundo teve mais uma liberdade. Agora, tudo isso é o que preparação para a volta de Cristo Jesus. Porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. A igreja somos eu e você. E esse papo, gente, quem vai subir é os lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Quem vai subir não é os lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, não aquele que é o evangelho da hipergraça, dessa graça medíocre, né? É uma graça medíocre, porque o evangelho ele tem graça sim, mas tem cruz. A graça que eles falam, essa turma fala, uma graça marxista, humanista, né? Não humana, humanista, aonde você pode fazer aquilo que quiser, que você já está perdoado. É como se fosse um conceito da predestinação, só que os presbiterianos têm as cláusulas dele, né, que são corretas. Mas essa hipergraça é algo tão terrível que leva o sujeito para o pecado, e mesmo assim o sujeito, na lamação do pecado, ele está salvo segundo essa hipergraça. Mas está totalmente errado, é algo totalmente diabólico. E tem afastado muitos cristãos de Deus, e pior do que isso, tem levado muitas pessoas que não conhecem o Evangelho a uma distopia, uma confusão já antes de conhecer mesmo o verdadeiro Evangelho. Porque se você conhece o Evangelho, você vai para um trem desse, para um troço desse, você vai para o que quer. Ora, se você conhece o Evangelho, né, da graça, a verdadeira graça, né, do Senhor Jesus Cristo, os 5 tópicos da igreja, você vai para um trem desse, da hipergraça, dessa graça que realmente, na verdade, é uma desgraça, né, que tira totalmente as palavras de Jesus, né, os mandamentos de Jesus, aquele que vê a mim, não é a si mesmo, na sua cruz e siga-me, né? E Jesus falou, apartava de mim, maldito, vós que praticai iniquidade. Então, é uma desgraça, não uma graça. E Jesus está preparando para a volta de Cristo. Gente, a boda do Cordeiro, eu vejo muitas pessoas falando, a igreja é noiva. E é noiva, gente. Por que é noiva? Porque está escrito na Bíblia. Está escrito lá, as bodas do Cordeiro, a pessoa que traduziu traduziu corretamente. Né? Aí vejo muitas pessoas que não têm conhecimento teológico, geralmente pessoas que vão para a internet querer dar uma de santarrão ou de
intelectual, bíblico, né? E fala coisas que não sabe. Você nunca viu um cara tipo Napoleão Falcão falando um negócio desse, Leandro Quadros que fala um negócio desse, J.B. Carvalho falando um negócio desse, Silas Malafaia falando um negócio desse, Bispo Abradão falando um negócio desse. Por quê? Porque a igreja realmente é noiva. É a noiva. É uma questão simbólica e está preparado, como diz lá, as bodas do Cordeiro, né? A igreja no versículo 19 do Apocalipse, a igreja está ataviada como uma noiva, semelhante uma noiva, né, adornada para o seu marido. O que é o seu marido? Simbolicamente, Cristo. Cristo, gente. É difícil de entender, gente. Pelo amor de Deus. Isso é difícil de entender. Isso não é difícil de entender, né? Viu o céu aberto diante de mim, um cavaleiro branco, cujo cavaleiro se chama fiel, verdadeiro, guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, e sua cabeça uma coroa. Ele está vestido com um manto cingido, sangue. Seu nome é palavra de Deus, né? Então, a igreja, nós vamos participar das bodas do Cordeiro, que será, na minha opinião, depois dos acontecimentos dos processos escatológicos, né? E a igreja vai estar totalmente reunidas com o Senhor, né? Adorando a Deus em espírito e em verdade, né? Em espírito e em verdade. Então, está mais próximo do que tudo. Nós devemos santificar cada dia mais, né? E buscar a Deus enquanto nós podemos achar, invocar ao seu nome enquanto nós estamos perto. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Se tiver dúvidas, questões, orientações, escreva aí no comentário. Que a palavra abençoe o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Um forte abraço. Seu amigo e pastor, Osé Silva. Um simples servo e nada mais.